Boa tarde, me chamo Camila e junto com a Larissa, Pedro e Tamires fazemos parte do Grupo Cardoso Fontes e ficamos responsáveis por apresentar o Código de Ética Profissional e Processo Ético. A Resolução 724 de 2022 do Conselho Federal de Farmácia dispõe sobre o Código de Ética, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções ético-disciplinares. Inicialmente, é importante trazer um breve marco histórico. O primeiro dispositivo legal a tratar da regulamentação da profissão foi o Decreto 20.377, de 1931, que aprovava a regulamentação do exercício da profissão farmacêutica no Brasil. Após isso, foi criada a Lei 3.820, de 1960, que tratava sobre a criação do Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Mas somente em 2004, com a Resolução 417, tivemos a aprovação de um Código de Ética. E a Resolução 408, também de 2004, o Código de Processo Ético. Em seguida, tivemos algumas resoluções tratando sobre as sanções éticas e disciplinares, como a 431 de 2005 e a 461 de 2007. Ou seja, o Código de Ética e o Processo Ético foram sendo construídos ao longo dos anos. Em 2014, tivemos a Resolução 596, em 2021, a Resolução 711 e a resolução vigente é a Resolução 724 de 2022. Como existe um curto período entre as duas últimas resoluções, achamos pertinente comentar brevemente sobre a mudança entre elas. A Resolução 724 possui 3 seções. A primeira sobre o Código de Ética, a segunda sobre o Código de Processo Ético e a última que nós vamos comentar sobre as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Aqui só está a organização das duas seções. Agora falando um pouco sobre o Código de Ética. A primeira mudança em relação à Resolução 711 é que exclui o termo farmacêutico após o Código de Ética, né? Aprovar o Código de Ética farmacêutica. Aí não tem mais esse termo. Isso porque o Código de Ética serve para todos os profissionais inscritos no CRF, como também os técnicos de análises clínicas, por exemplo. Preâmbulo diz que os farmacêuticos e os demais inscritos no Conselho Regional de Farmácia são profissionais da saúde, cumprindo-lhes executar todas as atividades inerentes ao seu âmbito profissional, de modo a contribuir para a salvaguarda da população. Na Resolução 711 dizia da salvaguarda da saúde. Nos princípios fundamentais, no artigo 2, diz que todos os inscritos atuarão com respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de consciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais previstos da Constituição Federal. No artigo 4, diz que todos os inscritos respondem individualmente ou de forma responsabilidade solidária na forma da lei, ainda que por omissão, pelos atos que praticarem, autorizarem ou delegarem no exercício da profissão. O que foi incluído em relação a 711 foi esse parágrafo único que diz que o farmacêutico que exercer a responsabilidade técnica, a assistência técnica ou a substituição dos estabelecimentos somente terá quanto a si instaurado um processo ético na medida da culpabilidade. No artigo 5, diz que todos os inscritos devem exercer a profissão com honra e dignidade, devendo dispor de condições de trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho. No artigo 7, diz que todos os inscritos devem manter atualizados seus conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar de forma contínua o desempenho da atividade. No artigo 8, diz que a profissão farmacêutica deve ser exercida com vistas à promoção, prevenção e recuperação da saúde e sem fins meramente mercantilistas. No artigo 9, diz que o trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a inadequada interferência de terceiros, tampouco com o objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de exploração em desfavor da sociedade. O que teve de mudança da 711 para a 724 é que no artigo 8 foi excluído o parágrafo único que diz que no exercício da profissão farmacêutica devem ser observadas todas as normas que regulamentam. No artigo 10, diz que todos os inscritos devem cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a prática profissional no país, inclusive aquelas previstas em normas sanitárias sob pena de aplicação de sanções disciplinares e éticas regidas por este regulamento. E no artigo 11, todos os inscritos devem exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade, legalidade e moralidade. Falando então sobre as proibições, destacamos aqui alguns incisos do artigo 17 do capítulo 4, que está aplicado aos farmacêuticos. Dentre eles, o primeiro cita a proibição do exercício simultâneo da medicina, já o segundo sobre a realização ou permissão de que sejam realizadas práticas farmacêuticas como produção, manipulação, fornecimento, armazenamento, comercialização e dispensação de meios ou instrumentos, substâncias, conhecimento, medicamento, seja ele na sua forma magistral ou oficinal, bem como especialidade farmacêutica, sendo ela fracionada ou não, que contraria as normas legais e técnicas, de forma que não inclua a sua identificação clara e precisa das substâncias que contém esse produto e suas respectivas quantidades e as informações que são imprescindíveis para a rotulagem e a garantia da rastreabilidade e procedência.
No entanto, há uma exceção no caso da dispensação hospitalar interna, puxando mais para o nosso meio de residência, em que poderá haver a codificação do medicamento que for fracionado, mas sem a omissão do seu nome ou sua fórmula. Já o inciso 3 ao inciso 7 fala sobre a realização, a proibição, né, da realização ou permissão de que sejam realizadas práticas farmacêuticas como a extração, produção, fabricação, transformação, o preparo, a manipulação, a reembalagem, né, o armazenamento, o estoque, a distribuição, a importação e tanto como a exportação, e a prescrição, né, bem como a utilização de medicamentos, produtos ou substâncias e insumos que vão contrário à legislação vigente. Já o inciso 8, ele diz sobre a proibição de delegar ou permitir que outros profissionais pratiquem atos ou atribuições privativas da profissão farmacêutica. No caso do inciso 9, diz sobre a proibição de fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados, sob qualquer forma, substâncias, medicamentos ou fármacos para usos diversos da indicação para o qual ele foi licenciado, exceto em caso onde se há evidência, né, científica para aquele caso, ou mediante um entendimento com o prescritor desse medicamento, no qual esse processo deve ser formalizado por escrito no verso da prescrição, ou mesmo um prontuário ou um documento específico. O inciso 12 diz sobre a proibição de se realizar a dispensação ou o aviamento de prescrições médicas ou de outros profissionais em desacordo com a técnica farmacêutica ou as boas práticas de farmácia e legislação vigente. O 11 é sobre intitular-se responsável técnico por qualquer estabelecimento sem autorização prévia do CRF, comprovada mediante a certidão de regularidade correspondente. O 14 já fala sobre alterar o processo de fabricação de produtos sujeitos a controle sanitário, a modificação de seus componentes básicos, nomes e demais elementos que possam ser objeto de registro e que, novamente, contrariam as disposições legais e regulamentares vigentes. E aqui nós trouxemos um comparativo entre a resolução de 711 com a mais atual, 724, onde foi incluído, né, nesse artigo o inciso 17, que trata-se sobre a proibição de deixar de prestar assistência farmacêutica em horário declarado ao CRF. Destacamos também alguns incisos do artigo 18, onde esses estão aplicados a todos os inscritos no CRF. E então, diz sobre praticar ato profissional que cause dano, tanto material, físico, moral ou psicológico, ou que se possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência. O 5º diz também sobre permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e efetivamente a sua função, né? Já o 6º diz sobre a realização ou a participação de atos fraudulentos em qualquer área da profissão, ou mesmo utilizar-se dessa para favorecer ou facilitar a ação criminosa. O 7º diz sobre o fornecimento de meio, instrumento, o medicamento, essa fórmula magistral, para induzir na prática ou ter uma participação em torturas, eutanásias, aborto ilegal, toxicomania, ou qualquer outras formas que sejam degradantes ou cruéis em relação ao ser humano e aos animais. Também diz sobre dificultar a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades sanitárias ou profissionais quando no exercício de suas funções. Destacamos também sobre a permissão de interferência nos resultados apresentados em caso em que o farmacêutico ele atue como perito ou auditor. Exercer a profissão farmacêutica quando estiver sob sanção disciplinar de suspensão. Utilizar-se de conhecimentos da profissão com a finalidade de cometer ou favorecer atos ilícitos, seja ela de qualquer espécie. E também realizar propaganda de substância, né, desses medicamentos, que contraria a norma vigente e possa, de alguma forma, induzir o usuário a erro e uma disposição indevida, né, e até mesmo ao uso irracional dos medicamentos. Nós trouxemos também um comparativo dessas duas resoluções, em que há uma modificação da palavra, né, para assistência farmacêutica e injustiças dos respectivos incisos. Vou falar um pouco sobre os direitos dos farmacêuticos. Interagir com os demais profissionais observando o uso racional de medicamentos, exigir dos profissionais de saúde o cumprimento da legislação sanitária, especialmente quanto ao uso de prescrições legíveis e dos demais aspectos legais e técnicos,
não exercer ou suspender atividades sem remuneração ou condições dignas de trabalho, independente da instituição ser pública ou privada, com exceção de situações de urgência e emergência, comunicando imediatamente às autoridades sanitárias e profissionais. Não realizar atos farmacêuticos contrários ao que diz a ciência, a ética e a técnica e comunicar o fato ao usuário e outros profissionais envolvidos no CRF. No âmbito profissional e sanitário, ser fiscalizado obrigatoriamente por um farmacêutico e, durante o desempenho de suas funções, ter acesso a todas as informações técnicas e ferramentas tecnológicas existentes. Prescrever medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica que não precisam de prescrição médica para dispensação. Isso inclui medicamentos industrializados e preparações magistrais e oficinais, fitoterápicos, plantas medicinais, drogas vegetais e outros. Recusar o fornecimento de medicamentos a estabelecimentos que não cumpram os requisitos legais para aquisição e estabelecer e receber honorários de forma justa e digna. Receber estagiários conforme a legislação, respeitando a capacidade do estabelecimento, usar mídias sociais para divulgar informações científicas com o objetivo de esclarecer a população quanto ao uso racional de medicamentos e abordar temas que promovam a saúde e a segurança do paciente sem o cunho profissional. Tomar a decisão a respeito da dispensação ou não de qualquer prescrição, justificando, com o objetivo de garantir a segurança e eficácia da terapêutica, observando o uso racional, além de orientar o usuário e fornecer informações solicitadas pelo prescritor ao órgão fiscalizador. Para falar a respeito dos direitos dos inscritos no CRF. Exercer a profissão sem qualquer tipo de discriminação. Recusar a exercer a profissão em instituição pública ou privada que não ofereçam condições dignas de trabalho, e exercendo também a sua profissão com autonomia. Ser valorizado e respeitado independente da função ou cargo. E se for impedido de cumprir esse código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões ou pareceres do Conselho Federal e do Conselho Regional e demais autoridades, recorrer ao CRF. Acrescentando-se também aos deveres notificar qualquer evento adverso, efeito adverso, falha terapêutica, interação, incompatibilidade, que seja clinicamente relevante e com suspeita de estar associada a um tratamento farmacológico, além de supervisionar os conteúdos expostos por estabelecimentos nas redes sociais, em sítios eletrônicos e demais meios de comunicação, e atender aos prazos de tramitação de processo administrativo. Um pouco a respeito dos deveres dos inscritos no CRF. Em caso de algum tipo de desastre decretado por autoridades, conflito interno, pandemia, epidemia, catástrofe, colocar os serviços à disposição das autoridades, mesmo que sem remuneração. Recusar medicamentos ou qualquer outro produto que seja para a saúde sem registro ou notificação na Anvisa, sem origem rastreável, sem documento fiscal ou em desacordo com a legislação. Respeitar os atos, diretrizes, normas técnicas e legislações vigentes. Respeitar o direito do usuário de tomar decisão a respeito do seu tratamento, saúde e bem-estar, em exceção quando o paciente é incapaz. Manter sigilo sobre fatos e informações conseguidos durante o exercício da profissão. E assumir a responsabilidade social, ética, sanitária, ambiental e educativa sobre sua função na determinação de padrões desejáveis em todo o âmbito profissional, inclusive nas atividades de ensino. Respeitar as normas éticas nacionais vigentes, bem como proteger a vulnerabilidade dos envolvidos a participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou animais. Cumprir os princípios de biossegurança, bem como aplicar medidas técnicas, administrativas e normativas para prevenir acidentes de trabalho, saúde pública e ao meio ambiente. Exercer as atividades farmacêuticas conforme as normas específicas vigentes para cada atividade, mantendo efetivo controle de qualidade no âmbito interno e externo, bem como o cumprimento de boas práticas laboratoriais. Notificar no que couber ao seu âmbito de atuação profissional os órgãos de vigilância, epidemiologia ou outros quando a detecção de agravo decorrente de doenças de notificação compulsória. Documentar as orientações técnicas fornecidas aos colaboradores para a correta execução das atividades. Aí eu vou falar também sobre o artigo 16, que dispõe a respeito do afastamento do farmacêutico. O farmacêutico deve comunicar formalmente ao CRF, pelas maneiras disponíveis pelo respectivo regional, o afastamento temporário de suas atividades. Na hipótese de afastamento por motivo de doença acidental, doença, acidente pessoal, licença maternidade, óbito familiar ou por outro motivo imprevisível, a avaliação pelo CRF e a comunicação formal e documentada deverá ocorrer em até 5 dias úteis após o fato. No caso de afastamento por motivo previamente agendado como férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, deverá ocorrer com antecedência mínima de 12 horas. E aqui eu vou fazer um comparativo entre a 711 e a 724. Houve alteração
no artigo 14, inciso 7, no qual diz respeito a notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como ao laboratório industrial ou à farmácia com manipulação envolvido em qualquer evento adverso, tal como efeito adverso, falha terapêutica, interação, incompatibilidade clinicamente relevante que se suspeita estar associado a um tratamento farmacológico. Foi alterado para quaisquer desvio de qualidade, assim como o inciso 9, que falava a respeito de executar quando aplicável as atribuições clínicas farmacêuticas, e foi retirado e ficou executar quando aplicável as atribuições clínicas. Continuando, falando um pouco da relação com os profissionais, o profissional inscrito deve se comprometer a tratar todos com urbanidade e observando os preceitos éticos, a prestar ajuda aos colegas que necessitarem dela, mostrando solidariedade, harmonia e o prestígio da categoria, manter um relacionamento harmonioso com os outros profissionais, limitando as suas atribuições, e denunciar ao conselho qualquer ato que contrarie os postulados éticos e legais da profissão. Em relação à resolução do ano passado, foi removido a parte que fala de tratar com respeitos fiscais, visto que eles se enquadram na categoria de colegas profissionais, nos artigos anteriores. Falando da relação com os conselhos federais e regionais de farmácia, o inscrito deve cumprir todas as normas, resoluções, deliberações e decisões dos conselhos, prestar com fidelidade e veracidade qualquer informação que for solicitada, comunicar ao CRF qualquer conduta ilegal ou antiética presenciada, observada na prática, e atender qualquer convocação, intimação e notificação proferida pelos conselhos. Falando agora do Código de Processo Ético. Falando do processo, a competência disciplinar é do Conselho Regional, em que o profissional que cometeu uma falta deve responder ao conselho ao qual estava inscrito no tempo em que o incidente ocorreu. Os CRFs deverão instituir uma comissão de ética com competência de emitir parecer justificadamente pela abertura ou não de um processo ético-disciplinar. Compete ao CRF processar e julgar em primeira instância os profissionais sobre sua jurisdição, e compete ao plenário do Conselho Federal julgar o recurso dos processos disciplinares. Falando um pouco mais em detalhes como ocorre o procedimento, o presidente do CRF vai tomar conhecimento através de um relatório de fiscalização e em 30 dias úteis vai encaminhar para o presidente da Comissão de Ética. O presidente da Comissão de Ética, então, vai analisar a denúncia e em 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, entrega o parecer de volta para o presidente do CRF, que tem também 30 dias para decidir se instaura ou não o processo ético. Sendo o processo instaurado, a Secretaria registra então e encaminha para a comissão. O processo é formalizado por meio de autos jurídicos e recebe uma numeração própria. O presidente da comissão vai instaurar o processo e vai decidir quem é o relator do caso. O relator vai instruir o processo e intimar todas as partes envolvidas e determinar o dia, o local e todas as informações do depoimento. Após o depoimento, o indiciado tem 15 dias úteis para apresentar suas razões finais. Se o indiciado não comparecer à audiência ou não justificar, o presidente da comissão tem 20 dias para comunicar o fato ao presidente do CRF, que vai nomear um defensor do caso. O defensor vai ter 30 dias úteis para apresentar a defesa da comissão e concluir a instrução do processo. A comissão de ética vai apresentar um relatório e o presidente da comissão vai encaminhar tudo ao presidente do CRF, que tem até 60 dias para organizar e designar uma data para a plenária e o conselheiro relator. Essa plenária deve ocorrer em até 180 dias. O julgamento idealmente deve ser finalizado dentro de um ano. O conselheiro relator vai apresentar o caso na plenária. Caso ele não apresente, será designado outro conselheiro. Durante a plenária, a sessão será aberta pelo presidente. O relator vai apresentar o caso, o indiciado vai ter 10 minutos para uma defesa oral, o relator vai proferir o voto, a plenária vai decidir qual vai ser a resolução do caso. Em até 30 dias, o profissional pode recorrer ao Conselho Federal e não ao regional, e caso esse recurso seja feito dentro do prazo, ele terá um efeito suspensivo, e se caso seja fora do prazo, vai ser arquivado o processo com a decisão final e cabe ao CRF executar a decisão. Depois de um ano, o profissional pode requerer ao CRF uma revisão do caso, caso apareça algum fato relevante novo. Vai passar por todo um procedimento novamente, até 180 dias para o julgamento, e será feita uma decisão final, e a revisão pode ser aceita ou não. Em relação à resolução do ano passado, o texto recebeu uma atualização de algumas palavras, de alguns termos. Alguns parágrafos foram inseridos falando sobre situações hipotéticas. A principal mudança foi que esse parágrafo único do 15º artigo virou um artigo inteiro, que é o artigo 16º. Eu vou passar rapidinho todas as alterações, que são muitas, e quem quiser pode ir pausando para ler elas.
Muito obrigado pela atenção.